O problema nunca foi apenas a traição. O que te feriu de verdade, o que abriu essa ferida que ainda lateja, foi o desrespeito que veio depois. Foi a tentativa descarada dele de apagar você da história que vocês dois construíram, como se sua existência pudesse ser simplesmente cancelada. Ele não só te substituiu, ele tentou forçar a presença de outra pessoa no centro da sua família, naquele lugar sagrado que você ajudou a erguer tijolo por tijolo. Ele esperava que todos aceitassem a nova realidade sem questionar, que sorrissem e fingissem que aquele espaço nunca tinha sido seu. Essa dor que você sente é legítima. É a dor de ver alguém tentando reescrever o seu passado, de assistir de fora enquanto te tratam como uma peça descartável no quebra-cabeça da sua própria vida. É a injustiça de ver o seu legado, as suas memórias e o seu amor serem tratados como algo que pode ser facilmente varrido para debaixo do tapete para dar lugar a outra pessoa. A vida tem um jeito curioso de cobrar as contas, não com tempestades, mas com a quietude de uma sala cheia de gente. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele almoço de família, ele tentou impor a presença dela. Apresentou-a com um sorriso amarelo, buscando uma aprovação que ninguém estava disposto a dar. O ar ficou pesado. As conversas se tornaram protocolares, sem alma. O rosto dele não era o de um homem feliz recomeçando a vida. Era o de alguém exausto, esgotado pelo esforço de sustentar uma farsa. A sua decadência não era financeira, era moral. Ele estava ali, mas estava sozinho. O golpe final não veio de um adulto, mas da pureza que só uma criança possui. No meio daquele silêncio constrangedor, seu sobrinho pequeno, sem maldade alguma, perguntou em voz alta para que todos ouvissem: "Tio, e a tia? Cadê ela? A gente gostava mais dela." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada olhar na sala se cravou nele. O sorriso forçado desapareceu. O corpo dele murchou e ele baixou a cabeça, publicamente humilhado. O teatro desabou. Naquele momento, todos viram a verdade nua e crua. Foi ele quem quebrou a harmonia, e nenhuma imposição poderia consertar o que ele havia destruído. Destruído, ele te procurou dias depois. Não havia mais arrogância, apenas o peso da vergonha. Ele disse que foi um erro, que a família não a aceitava, que o pilar que sustentava a todos ruiu e que só você poderia consertar as coisas. Ele te pediu ajuda, implorando para que você voltasse e restaurasse a paz que ele mesmo aniquilou. Com a serenidade de quem já não sentia mais nada além de alívio, você negou. Explicou com calma que não cabe a você consertar a família que ele quebrou. A confiança e o respeito, uma vez pulverizadas pelas ações dele, não se reconstroem com um pedido de socorro. Aquela porta se fechou no momento em que ele colocou o ego dele acima do bem-estar de todos. Agora, ele teria que aprender a conviver com o eco de suas próprias escolhas. Olha, vamos falar do que aconteceu, daquela escolha que ele fez. Ele não cometeu apenas um erro, ele fez uma aposta. E ele apostou tudo da forma mais arrogante possível, acreditando que o desejo dele era o suficiente para reescrever a realidade de todos ao redor. Ele achou que podia simplesmente trocar uma peça fundamental na vida de todo mundo e que ninguém notaria a diferença. Ele pensou que o desejo dele era uma ordem, que bastava ele apresentar a outra para que todos a aceitassem, como se o seu lugar, construído com tempo, afeto e cumplicidade, pudesse ser preenchido por qualquer uma. O que ele não entendeu é que você não era só a parceira dele. Você era a tia, a cunhada, a amiga, a confidente. Você era a parte da cola que mantinha aquela família unida nos domingos. A decisão dele não foi sobre encontrar um novo amor, foi sobre poder. O poder de apagar uma história e começar outra do zero, forçando todos a embarcarem na fantasia dele. Ele trocou a lealdade por uma novidade, a estabilidade por uma aventura, e o respeito de todos pela satisfação do próprio ego. Ele não percebeu que ao tentar te apagar, ele estava na verdade apagando a si mesmo do coração daquelas pessoas. E foi por isso que a pergunta daquela criança doeu tanto. Não foi uma maldade, foi a mais pura e simples constatação da realidade. A peça que ele colocou no lugar não se encaixava, e nunca se encaixaria. Ele não perdeu você para outra. Ele perdeu a si mesmo no momento em que acreditou que o seu passado e o amor de uma família inteira eram descartáveis. E agora, você assiste de longe. Não com prazer, não com vingança, mas com a clareza de quem vê um ciclo se fechar. A colheita dele não é feita de gritos ou brigas, é silenciosa. É o espaço vazio ao lado dele nos encontros de família que ninguém se apressa em preencher. É o silêncio que se instala quando ele tenta contar uma piada. É o olhar dos irmãos e dos pais que desvia.
que não sustenta o dele por muito tempo. Dizem que ele envelheceu, que o sorriso dele não alcança mais os olhos. Aquele ar de quem era o dono do mundo desapareceu, substituído por um cansaço permanente, como se ele carregasse um peso que ninguém vê, mas todos sentem. Ele está pagando o preço não da traição, mas da arrogância. O preço de ter subestimado a força dos laços que você teceu com cada uma daquelas pessoas. A outra, ela se tornou o símbolo vivo do erro dele. Cada vez que ele a leva para algum lugar, ele não está apresentando um novo amor, está esfregando o próprio fracasso na cara de todos. Ela não é uma parceira, é uma prova do crime. E a relação dos dois, que começou na fantasia do poder dele, agora vive na realidade da rejeição. Não há alegria genuína ali, apenas a obrigação de provar um ponto que já foi perdido. Ela é um lembrete constante da harmonia que ele destruiu, e ele, para ela, é o homem que a colocou numa posição onde nunca será bem-vinda de verdade. Enquanto ele se afunda na areia movediça que criou, você respira. A paz que ele veio te implorar para ter de volta não estava com você. A paz era a sua ausência na vida dele. Era a consequência natural de ele ter quebrado algo que não tinha o direito de tocar. Ele achou que laços eram correntes que ele podia arrebentar e refazer à sua vontade. Agora, ele aprendeu, da forma mais dura, que laços são raízes, e ele, ao tentar te arrancar, acabou cortando as próprias. O que mais doeu, você sabe, nunca foi o ato da traição, foi a audácia que veio depois. Foi a tentativa dele de te apagar, de reescrever a história de vocês dois e forçar todo mundo a aceitar uma nova protagonista no seu lugar. Ele não só te trocou, ele tentou impor a presença de outra mulher no coração da sua família, naquele espaço sagrado que você ajudou a construir com afeto, tempo e dedicação. A dor que você sentiu era a dor do desrespeito, de ser tratada como um capítulo que poderia ser simplesmente arrancado do livro da sua própria vida. Mas a vida tem um jeito sutil de cobrar as contas, sem alarde, no silêncio constrangedor de uma sala cheia. E foi exatamente o que aconteceu. Naquele almoço de família, ele chegou com ela, ostentando um sorriso amarelo, esperando uma validação que nunca veio. O ar ficou denso. As conversas, antes cheias de vida, tornaram-se curtas, protocolares. O rosto dele não era o de um homem feliz recomeçando. Era de alguém exausto, esgotado pelo esforço de manter uma farsa de pé. Ele estava ali, cercado por todos, mas completamente sozinho. A sua decadência não era visível no bolso, mas na alma. Ele havia perdido o respeito dos seus. O golpe final, no entanto, não veio de um julgamento adulto, mas da pureza brutal de uma criança. No meio daquele silêncio pesado, seu sobrinho pequeno, sem filtro ou maldade, olhou para ele e perguntou em voz alta, para que todos ouvissem: "Tio, e a tia? Cadê ela? A gente gostava mais dela." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada par de olhos na sala se cravou nele, não com raiva, mas com uma triste confirmação. O sorriso forçado dele desmoronou. O corpo, antes ereto na sua arrogância, pareceu murchar na cadeira. Ele baixou a cabeça, publicamente humilhado pela verdade mais simples. Naquele instante, o teatro dele ruiu. Todos ali viram o que já sabiam. Foi ele quem quebrou a harmonia, e nenhuma imposição poderia colar os cacos do que ele mesmo destruiu. Dias depois, ele te procurou. Não havia mais arrogância, apenas o peso esmagador da vergonha. Ele disse que foi um erro, que a família não a aceitava, que o pilar que sustentava tudo havia desmoronado e que só você poderia consertar as coisas. Ele não pediu perdão, ele pediu socorro, implorou para que você voltasse e restaurasse a paz que ele mesmo aniquilou, como se você fosse a solução para um problema que ele criou. E você, com a serenidade de quem finalmente encontrou a paz do outro lado da dor, apenas negou. Explicou com calma, sem raiva, que não cabia a você reconstruir a família que ele quebrou. A confiança e o respeito, uma vez pulverizados, não se juntam com um pedido de desculpas desesperado. Aquela porta, você disse, se fechou no exato momento em que ele colocou o próprio ego
acima do amor e do bem-estar de todos. Agora, ele teria que aprender a viver sozinho no silêncio que ele mesmo criou, convivendo para sempre com o eco de suas próprias escolhas. Os sinais da queda dele não são barulhentos, são sussurros no ar, visíveis apenas para quem, como você, sabe onde olhar. A justiça da vida, neste caso, não veio com um estrondo, mas com um definhar lento e silencioso que se manifesta de 3 formas claras. Primeiro, o semblante. O rosto dele carrega um cansaço que não é de trabalho, é de alma. Aquela arrogância que estufava seu peito foi substituída por ombros caídos, como se ele carregasse um peso invisível. O sorriso, quando aparece, é uma formalidade frágil, um espasmo muscular que não alcança os olhos. E os olhos, eles estão sempre fugindo, procurando uma saída em qualquer sala em que ele esteja. Perderam o brilho da autoconfiança e ganharam o véu opaco da preocupação constante. Ele envelheceu, não em anos, mas em derrotas silenciosas. Depois, o comportamento. Ele, que antes era o centro das atenções, o dono das conversas, agora se move pelas beiradas. Em encontros de família, ele se tornou um fantasma na própria festa. Sua presença é nervosa, quase pedindo desculpas. Ele não inicia mais as grandes discussões, não conta mais as piadas que faziam todos rir. Em vez disso, responde com frases curtas, um aceno de cabeça aqui, um comentário vago ali. Ele vive em estado de alerta, como se esperasse a próxima pergunta inocente que o fará desmoronar de novo. Ele não está mais confortável na própria pele, muito menos entre os seus. E por fim, o ambiente que ele criou. A vida nova que ele tentou construir à força não tem calor, tem a frieza de um cenário montado. A casa pode até ser bonita, mas não é um lar. É um lugar onde o silêncio entre ele e a outra é preenchido pelo barulho da televisão. Não há cumplicidade, apenas a obrigação de provar para o mundo que a aposta valeu a pena. Mas não valeu. Ela é um lembrete constante do que ele perdeu, e ele, para ela, é a prova viva de que não se pode forçar um lugar que nunca lhe pertenceu. A vida dele hoje é uma peça de teatro com um único e exausto espectador. Ele mesmo, obrigado a aplaudir um final que ele sabe, no fundo, ser profundamente infeliz. E agora o futuro. Para você, ele é um campo aberto. Para ele, uma sentença. A paz que você encontrou não é a ausência de memória, mas a ausência de dor. A ferida cicatrizou, e a marca que ficou não te lembra mais do golpe, mas da sua própria capacidade de se curar. Você não está mais olhando para trás, esperando o próximo movimento dele ou se perguntando o que poderia ter sido diferente. Seu olhar está no horizonte, nos seus próprios planos, na vida que você está construindo sobre um terreno que agora é só seu. Ele, por outro lado, vive congelado no passado, preso no eco daquela pergunta feita por uma criança. Ele não recomeçou a vida, ele apenas trocou de cenário para representar a mesma peça de um homem que perdeu o rumo. A outra mulher, a causa de tudo, deixou de ser uma aventura para se tornar o lembrete diário da sua falha. A relação deles não é mais sustentada pela paixão, mas pelo cimento da vergonha mútua e pela teimosia de não admitir o erro. Eles estão juntos não por amor, mas porque a separação seria a confissão pública do fracasso. Ela nunca será aceita, e ele nunca será perdoado por tê-la imposto. Com a família, a relação deles se tornou uma formalidade fria. Os convites ainda chegam, mas por obrigação. O amor da família não morreu, mas a admiração sim. E um homem sem a admiração dos seus é apenas um parente distante na mesma sala. Ele se tornou uma ilha, cercado por pessoas que carregam o seu sangue, mas que não conseguem mais alcançar sua alma. Ele busca nos olhos deles um reflexo do homem que um dia foi, mas só encontra a imagem do estranho que ele se tornou. O ponto final dessa história não foi você quem colocou ao dizer não. Foi ele, naquele dia em que acreditou que o poder dele era maior que a história. Ele não perdeu apenas você, ele perdeu o respeito por si mesmo, e essa é uma dívida que ele pagará sozinho, em silêncio, pelo resto dos seus dias. Você não é a mulher que sobreviveu à ruína dele, você é a mulher que floresceu na própria liberdade. O que mais doeu, você sabe, nunca foi a traição em si, foi a audácia que veio depois. Foi a tentativa descarada dele de te apagar da história, de forçar a presença de outra mulher no centro da sua família,
naquele lugar sagrado que você ajudou a construir, com tempo, afeto e cumplicidade. Ele esperava que todos simplesmente aceitassem a nova realidade, que sorrissem e fingissem que aquele espaço nunca tinha sido seu. A dor que te rasgou por dentro foi a do desrespeito, de ser tratada como um capítulo que poderia ser arrancado do livro da sua própria vida. Mas a vida tem um jeito silencioso de cobrar as contas, não com tempestades, mas com a quietude constrangedora de uma sala cheia. E foi exatamente o que aconteceu. Naquele almoço de família, ele chegou com ela, ostentando um sorriso amarelo, buscando uma aprovação que nunca veio. O ar ficou pesado. As conversas, antes cheias de vida, tornaram-se curtas, protocolares. O rosto dele não era o de um homem feliz recomeçando, era de alguém exausto, esgotado pelo esforço de manter uma farsa de pé. Sua decadência não era financeira, era moral. Ele estava ali, cercado por todos, mas completamente sozinho. O golpe final não veio de um adulto, mas da pureza que só uma criança possui. No meio daquele silêncio denso, seu sobrinho pequeno, sem maldade alguma, olhou para ele e perguntou em voz alta, para que todos ouvissem: "Tio, e a tia? Cadê ela? A gente gostava mais dela." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada par de olhos na sala se cravou nele, não com raiva, mas com uma triste confirmação. O sorriso forçado desmoronou. O corpo, antes ereto na sua arrogância, pareceu murchar na cadeira. Ele baixou a cabeça, publicamente humilhado pela verdade mais simples. Naquele instante, o teatro dele ruiu. Todos ali viram o que já sabiam. Foi ele quem quebrou a harmonia, e nenhuma imposição poderia colar os cacos do que ele mesmo destruiu. Dias depois, destruído, ele te procurou. Não havia mais arrogância, apenas o peso esmagador da vergonha. Ele disse que foi um erro, que a família não a aceitava, que o pilar que sustentava tudo havia desmoronado e que só você poderia consertar as coisas. Ele não pedia perdão, ele pedia socorro. Implorou para que você voltasse e restaurasse a paz que ele mesmo aniquilou. E você, com a serenidade de quem finalmente encontrou a paz do outro lado da dor, apenas negou. Explicou com calma, sem raiva, que não cabia a você reconstruir a família que ele quebrou. A confiança e o respeito, uma vez pulverizados, não se juntam com um pedido de desculpas desesperado. Aquela porta, você disse, se fechou no exato momento em que ele colocou o próprio ego acima do bem-estar de todos. Agora ele teria que aprender a viver sozinho no silêncio que ele mesmo criou, convivendo para sempre com o eco de suas próprias escolhas. E então, chegará o momento em que o seu telefone vai tocar. Será um número que você não apagou, mas que o tempo tornou estranho na sua tela. Do outro lado, a voz dele. Não mais arrogante, não mais imponente, apenas cansada. Ele vai dizer que sente sua falta, que nada faz sentido sem você. Vai falar dos nossos tempos, tentando te puxar de volta para uma memória que já não te pertence. Ele vai dizer que está sozinho, mesmo acompanhado, e que a paz que ele tanto procura tem o seu nome. Ele vai, mais uma vez, te pedir para consertar o que ele quebrou. E enquanto você escuta, em silêncio, vai acontecer algo que nem você esperava. Você não vai sentir raiva, não vai sentir pena. Você não vai sentir nada. A voz dele será apenas um som distante, o eco de um problema que não é mais seu. Você vai perceber que a história dele continuou, cheia de drama e consequências, mas a sua avançou. A dor dele não te alcança mais. Você vai esperar ele terminar, respirar fundo, e a sua voz sairá calma, firme, como nunca antes. Eu desejo que você encontre a sua paz, você dirá, mas a minha não está mais ligada à sua. Aquele nós não existe mais. Por favor, não me procure de novo. Você vai desligar o telefone, não com as mãos trêmulas, mas com uma certeza que vai aquecer seu peito. O silêncio que se seguirá não será de vazio, mas de plenitude. Você vai olhar pela janela, para o céu, para a vida que te espera lá fora, e um único pensamento, claro e absoluto, vai tomar conta de tudo. Sou livre.